Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Hoje iniciaremos a escatologia geral. Queremos falar hoje sobre linhas de interpretação escatológicas com relação ao Apocalipse. Nós temos a linha preterista, ou preterismo, temos a linha historicista, ou o historicismo, temos a linha idealista, ou o idealismo, e temos também o futurismo extremado e o futurismo moderado. E temos a linha eclética. São escolas de interpretação com relação ao Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 6, lemos: Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nós vamos defender a escola futurista com base nas últimas frases do versículo 6 de Apocalipse 22, as coisas que em breve hão de acontecer. Nós cremos que de Apocalipse 4 ao 22 as coisas acontecerão ainda com relação ao sistema escatológico, com relação à visão apocalíptica, a visão do futuro. Bom, as escolas de interpretação com relação à escatologia apocalíptica são, como disse primeiro, preterista, ou preterismo. O preterismo defende que o Apocalipse se cumpriu no século I, menos o fim. Essa é uma visão católica, né? As bestas do Apocalipse seria os imperadores romanos, a Babilônia seria a própria Roma. Todo o Apocalipse refere-se à perseguição dos primeiros cristãos ali, menos o fim. O fim vai acontecer porque a linha preterista também acredita em um segundo retorno de Cristo, que Jesus voltará, na verdade, né? Um retorno de Cristo, que Jesus voltará à Terra. Nós temos a linha historicista. O historicismo defende que o Apocalipse se cumpre na história da igreja. Ele está se cumprindo. Essa é a linha defendida por alguns reformadores da teologia reformada também, igrejas históricas, né? O Apocalipse está se cumprindo na história da igreja. Por exemplo, a besta seria o Papa, os papas, né? A grande meretriz seria a igreja romana, o catolicismo, etc. E temos o idealismo. O idealismo defende que o Apocalipse é uma representação do dualismo cósmico que existe entre as forças do bem e as forças do mal. Que esses símbolos, o Apocalipse é um livro altamente alegórico, essa escola defende simbológico, e esses símbolos representam esse dualismo, essa guerra espiritual entre forças do bem e forças do mal, e esses símbolos representam, na verdade, eles têm uma conotação de realidade, eles representam realidades. Nós podíamos dizer que a escola idealista é a escola que elagoriza, traz a elagorização do Apocalipse, né? A escola alegórica, 100% alegórica do Apocalipse. E temos a linha que nós defendemos, que é o futurismo, e ele está fragmentado em futurismo extremado. O futurismo extremado acredita que todo o Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, ainda se cumprirá. E temos o futurismo moderado, que nós do ITE defendemos. Acreditamos que a partir do capítulo 4, Apocalipse se cumprirá ainda. Capítulos 1, 2 e 3 se cumpriram, mas a partir do 4 ao 22 ainda se cumprirá. E a outra linha é a eclética, que é uma mistura de várias linhas de interpretação. Essa escola eclética defende que você pode tomar a verdade do Apocalipse que se cumpriram, elas podem se cumprir hoje, se cumprirão no futuro. Por exemplo, as 7 cartas, Apocalipse 2 e 3,
Essa escola defende que essas 7 cartas podem representar 7 realidades de uma igreja local, podem se referir àquelas igrejas que Jesus estava direcionando as cartas a elas, endereçando as cartas a elas, e podem também significar todo o período da história da igreja. Bom, nós defendemos a linha futurista moderada. Então nós acreditamos que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, todo o Apocalipse se cumprirá ainda. Os capítulos 4 e 5 de Apocalipse nós vamos encontrar aqui, na pessoa de João, a igreja arrebatada e no céu. João representa a igreja que foi arrebatada e está no céu, isto antes da grande tribulação, porque como futuristas e dispensacionalistas, nós somos também pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, ela não vai ser arrebatada no meio da tribulação, nem vai passar. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então, capítulo 4 e 5 representam a igreja no céu. Capítulo 6 é um resumo da grande tribulação, né? A abertura dos selos. E quando os selos são abertos aqui, né? A partir do segundo selo aqui, no versículo 2, nós vamos ver aqui o anticristo na pessoa do cavaleiro do cavalo branco, depois o cavaleiro vermelho, que é a guerra, que é uma consequência do rompimento do acordo de paz entre o anticristo e Israel, na metade da grande tribulação. Em consequência da guerra, nós temos o cavalo preto, que é a fome, o cavalo amarelo, que é a morte, a consequência de tudo isso, e quando chegamos no versículo 9, nós vamos ver as almas debaixo do altar, que são os mártires, que estão sendo mortos na grande tribulação, estão chegando para estar embaixo do altar de Deus, os mártires, que serão perseguidos e mortos pelo anticristo no período da grande tribulação. E depois nós vamos encontrar aqui, na abertura, por exemplo, do 6º selo, a própria vinda de Cristo em glória. A partir do versículo 12, nós vamos ver as estrelas caindo do céu, o sol escurecendo, aquilo que está retratado tanto em Apocalipse 19 quanto em Mateus 24, né? E o clamor dos grandes, dos reis, dos poderosos, para que eles sejam encobertos da ira de Deus e do Cordeiro, porque o dia da vinda de Cristo é chegado. Então, nós acreditamos que o capítulo 6 é um resumo da grande tribulação, culminando nos últimos versículos com o retorno glorioso de Cristo, a segunda volta propriamente dita. Capítulo 7, os 144 mil são levantados para serem pregadores da grande tribulação, juntamente com as duas testemunhas, e a partir do versículo 14, novos mártires estão sendo martirizados, mortos pelo anticristo, estão chegando para baixo do altar de Deus. Capítulo 8, 9, 10 são as catástrofes da grande tribulação. No capítulo 11, as duas testemunhas, pregadores da grande tribulação. Capítulo 12, nós encontramos aqui um capítulo parentético, né? Nós encontramos aqui a mulher vestida do sol, com 12 estrelas e a lua debaixo do céu, que é uma figura de Israel. Podemos encontrar algum indício aqui, como é um capítulo parentético, de algo que aconteceu no passado, que é o dragão, Satanás, que é chamado antiga serpente, arrastando a terça parte das estrelas. Isso pode indicar uma persuasão que houve do diabo para arrastar uma terça parte dos anjos de Deus que caíram, tornando-se principado de maldade. A partir do capítulo 6 e 7, nós vamos ver a batalha no céu que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, que Satanás cair, Miguel vem, como está escrito em Apocalipse 12, 1 Tessalonicenses 4. Miguel vem, derruba Satanás, ele cai na terra, e a partir dos versículos 11 e 12, a perseguição do anticristo e do dragão para com Israel e a proteção de Israel. No capítulo 13, o governo aqui da besta, que é o anticristo, o falso profeta e o poder do dragão. Nós vamos encontrar aqui a trindade satânica.
No capítulo 14 parece que há um arrebatamento dos 144 mil. Esse aqui é o arrebatamento. Se existe arrebatamento mesotribulacionista, na metade da grande tribulação, talvez seja esse de Apocalipse 14. Capítulos 15 e 16, a grande tribulação continua. No capítulo 16, as taças da ira de Deus, as 7 taças são derramadas. E nós encontramos aqui o final praticamente da grande tribulação, com a guerra do Armagedon. No capítulo 17, o sincretismo das religiões unificadas, ecumênicas, que levantarão o anticristo. Capítulo 18, a queda dessa Babilônia espiritual, desse sincretismo de religiões. E finalmente, no capítulo 19, nós vamos encontrar a igreja. Veja que a igreja ela aparece no capítulo 4 e 5, na pessoa de João, representada por João, mas não aparece mais no capítulo 6, nem no 7, nem no 8, nem no 9, nem no 10, nem no 11, nem no 12, nem no 13, nem no 14, nem no 15, nem no 16, nem no 17, nem no 18. Por quê? Porque a igreja ela foi arrebatada antes da grande tribulação. Mas aqui no capítulo 19 nós vamos encontrar a igreja a partir dos versículos 6, 7 e 8 nas bodas do Cordeiro, na festa de casamento de Cristo com a igreja. E a partir do versículo 11, Jesus está vindo em glória com a igreja para estabelecer o seu governo milenial, para destruir o anticristo, o falso profeta, a besta. E no capítulo 20, a prisão de Satanás aqui, do dragão, por 1000 anos. A partir do verso 4, o estabelecimento do trono do juízo de Deus, as 12 tribos de Israel sendo julgadas pelos 12 tronos, como Jesus prometeu. O final da primeira ressurreição, né? Os mártires da tribulação ressuscitando. E o início do milênio. Depois nós vamos encontrar a segunda ressurreição, a última, depois dos 1000 anos, né? Como diz, por exemplo, Apocalipse 26, diz: bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por 1000 anos. Mas no verso 5 diz: mas os outros mortos, os que estão servindo ao anticristo, serão mortos na batalha do Armagedon, não ressuscitarão ou não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Né? E aí no versículo 11 nós vamos encontrar o grande trono branco, o juízo final, o Hades e os mortos ressuscitados em corpos imperecíveis, imortais, mas de vergonha, sendo lançados na gena, no lago de fogo. Capítulo 1, uma nova ordem, a restauração de todas as coisas. E o capítulo 22, a eternidade. É assim que nós, como futuristas, dispensacionalistas, pré-milenistas e pré-tribulacionistas, defendemos a visão do Apocalipse.